Bom, Luiz, obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Então, assim, já expliquei brevemente sobre o projeto, mas é isso. A gente quer contar, registrar a história no basquete em São Bernardo, porque a gente viu que tem uma importância muito grande também das famílias para a construção. Não foi uma coisa institucional que foi colocada direto pela prefeitura. Muitas famílias batalharam, né? A família Lago para conseguir a primeira quadra, depois a família Shade também trabalhou, né? E aí, além das famílias, existem pessoas também que foram conduzindo, levando adiante esse bastão, né? Aí a gente teve uma era que eu acho que foi mais de ouro, assim, e agora o basquete está tentando resistir aqui, mas já não tem mais o adulto, por exemplo, tal. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse cenário e basicamente o que a gente quer é a sua lembrança aí do que você puder trazer e saber um pouquinho da sua trajetória para registrar a sua história, a sua memória, tá bom? Então, para começar, seu nome completo, né? E fala pra gente se você nasceu em São Bernardo e caso não tenha nascido, com quantos anos você veio para São Bernardo? Assim, meu nome é Luiz Tatsuo Watanabe, eu sou nascido em Olímpia, terras de basqueteiro também, e mudei para São Bernardo do Campo em 1969, aos 17 anos. Legal. Como que conta um pouquinho, antes da gente entrar no basquete propriamente, conta um pouquinho da sua relação com a cidade, né? Quando você chegou aqui com 17 anos, onde que você morava, onde que você estudava? Eu morei lá no Tabuão e estudava no Prestes Maia, cheguei a estudar no Colégio Prestes Maia. Legal. E quando que o basquete entrou na sua vida? Foi lá em Olímpia ou já foi aqui em São Não, Bernardo? foi em Olímpia mesmo, tinha uma influência muito grande, talvez se eu falar o nome vocês vão achar uma relação também, da família Giannichini, tem um ator famoso lá que é neto do Dr. Harry, que a gente ia na casa deles lá, e então, o Fausto filho deles, foi armador da seleção brasileira durante muito tempo, então o basquetebol começou a aparecer lá, nessa época. E quando eu vim para São Bernardo, casualmente, andando na Marechal, eu vi um lugar assim, era o Ítalo 7, subi, estava tendo um treino de basquetebol. Aí eu perguntei e falaram para eu voltar no outro dia. Aí eu comecei a treinar, o treinador do adulto me viu, já queria levar para os jogos regionais. Já. Então foi bastante interessante esse começo. Foi rápido assim, Foi, né? foi. Você lembra quem era o técnico nessa época? De São Bernardo? De São Bernardo? Meu técnico foi o brasileiro já falecido e no juvenil. E o técnico do adulto, o seu Délio. Foi durante muito tempo o técnico aqui nas equipes adultas. E quando que você... uma dúvida, você chegou a estudar com a Thelma, é isso? Onde vocês estudaram juntos? Fazendo colegial, na época colegial, né, ensino médio hoje, no Colégio Prestes Maia. Depois na faculdade, mas eu estava um ano na frente, na faculdade também. Legal. E como que era? Porque além da Thelma, tinha mais gente que era de basquete também que estava na sala, né? Como que era? Isso era só uma coincidência? Vocês conversavam? Como que era isso? Não, naquela época, o diretor da escola, ele dava um apoio muito grande para o basquete, porque existiam os jogos escolares de São Bernardo, que era uma coisa assim que tinha uma significância muito grande, né? Um negócio que parava a cidade e era importante para algumas escolas poderem contar com isso aí. Então eles fizeram, facilitaram, pediram para a gente estudar lá, essa coisa toda. Legal, então isso é bacana, né? Porque você vê a importância porque os jogos escolares é uma iniciativa pública da prefeitura, né? E aí isso abre portas também para o desenvolvimento dos atletas. Porque daí o atleta tem a condição de estudar, enfim, né? De ir para uma escola bacana. E voltando ali para a Olímpia, né? Como que o basquete entrou na sua vida lá em Olímpia, né? Qual foi o seu primeiro contato? Como que começou lá? Lá a gente começou, porque lá o basquetebol tinha uma significância muito grande, tinha boas equipes, bastante jogadores, então, por influência, isso aí. E a gente ia lá para a casa do Dr. Giannichini, e que eles tinham uma meia quadra lá, e a gente rachava lá o dia inteiro, e ficava... Era uma maior festa, aquela coisa toda, durante algum tempo. Então,
Bacana. E conta pra gente então um pouco a sua trajetória no basquete. Você falou o comecinho, né? A sua raiz ali em Olímpia, depois chegou aqui, encontrou O a ginásio. Ítalo 7, né? Começou a jogar. Então conta, detalhe aí pra gente, como foi essa sua trajetória no basquete, depois você virou técnico. Ah, sim. Durante algum tempo eu fiquei como jogador, né? Jogava na equipe adulta. Aí entrei na Faculdade de Educação Física e comecei a me interessar mais nessa parte, até que em 1975 o técnico na época, o Fiorizi, ele me convidou para ficar com as categorias pequenas, né? Mirim, esse negócio todo. Eu não tinha experiência alguma, né? E aí me apaixonei, fiquei 30 anos, né? Durante toda essa situação aí, que teve mais alegrias do que... Porque as tristezas do esporte na derrota, mas no outro dia você já está aqui na quadra para tentar superar isso aí. E uma pergunta que a gente sempre faz é isso, um momento de alegria, que momento que às vezes você estava foram 30 anos, uma história muito longa, né? Mas que momento você falou assim, nossa, esse momento você falou, é isso, valeu a pena, né? Você tem alguma lembrança muito forte onde o basquete te proporcionou muita alegria, assim? No geral, sempre. Porque a cada ano você tinha que estar tentando se aprimorar. Isso aí foi uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu fiquei trabalhando muito tempo com adulto, então a maior parte dos atletas já vem formados, né? E por circunstâncias eu tive que voltar para as categorias de base. E aí os métodos que eu fazia naquela época não funcionavam, porque a sociedade mudou, e então aí eu tive que começar a estudar, fui correr atrás, aí até que melhorar essa parte de entendimento, porque quando eu comecei a ser técnico, as crianças brincavam livremente, então a parte de se virar assim era muito mais fácil. Então você dava esses exercícios de ficar dando volta em cadeira, funcionavam. Aí depois de uns 20 anos, o cara ficava, ou a menina ficava bom de dar volta na cadeira, mas não transportava para o jogo. Então fui tentar entender o que acontecia, as mudanças, coisas, aí as crianças já não tinham a mesma liberdade né, por causa, perigoso, né? Então é isso aí. Então os métodos, as coisas tinham que ser feitas diferente. Legal. E um grande momento assim que trouxe ou tristeza ou um grande desafio aí que você tem enfrentado nessa trajetória do basquete? Não, teve vários títulos, né, que a gente conseguiu, que eles sempre foram títulos normalmente mais a nível de campeonato paulista, né? Então, tive uma equipe de 1984, acho, 82, 83, que foi uma equipe muito boa. Talvez tenha sido a melhor equipe que eu trabalhei, porque o time titular era muito bom. Elas eram muito melhores do que eu, na realidade. Tanto que elas tinham liberdade de jogar. Para um pouquinho. Você estava contando pra gente que eu achei... foi do time de 84, né, que ele estava falando? Sim. Isso, né? Foi isso mesmo, só para eu pegar o ponto certo. Volta aí esse raciocínio, então. Você falou que eram as melhores que você, né? Na realidade foram, porque algumas delas chegaram em seleção brasileira, eram muito criativas, jogadoras excepcionais. Tanto que o time não tinha nem jogada, não tinha jogadas, jogava em duplas. Então elas jogavam à vontade, do jeito que elas queriam. Legal. Você lembra da Monique enquanto atleta sua? Sim. Como que era? Porque a gente também hoje, qual que é a história? A Monique hoje ela é a técnica da base já há bastante tempo, né? E então a gente conversou com ela também, porque é ela que carrega esse bastão da base do basquete hoje, né? E ela falou que era muito grata, que ela tinha tido 2 técnicos, que se não me engano foi você e o Fiorizi, né? E você tem lembrança dela? Como que era? Sim, a dedicação dela, todas as situações, assim, e eu fico muito feliz porque ela seguiu a mesma carreira que eu, e eu a vejo todos os dias lá na associação também. Às vezes ela me pergunta alguma coisa, mas a dedicação que ela é como treinadora, ela é como jogadora.
Então, esse é o detalhe mais importante que eu acho que tem, que é o amor que tem pelo esporte, pela sua dedicação que você vai fazendo nas coisas, tá? Independente da sua capacidade técnica ou não. Tá? Então, esse é um detalhe bastante importante que eu acho. Legal. E a Adriana Santos? Eu acho que foi uma das principais atletas que você Sim. teve. Conta um pouquinho para ela como você conheceu, foi você que descobriu ela, conta pra gente. Ela apareceu bem, acho que tinha uns 10, 11 Eu só vou anos. pedir um favor, nesse caso, em vez de falar ela, fala a Adriana Santos, tá, pra gente poder usar. Ok. A Adriana, ela apareceu no Baetinha, a irmã já treinava, tinha uma irmã mais velha que treinava. E desde pequena ela era muito esperta, foi desenvolvendo coisas e era uma jogadora bastante interessante. Mas tem uma história muito que foi quando eu percebi que ela seria. Havia uns jogos mirins do ABC e São Bernardo dependia do basquete feminino no último jogo, se ganhasse fosse campeão. Só que o time de Santo André era muito superior ao nosso, era absurdamente superior. Mas naquele dia, naquele jogo, ela fez coisas assim que impressionante. E nós ganhamos o jogo e demos o título geral dos Jogos Mirins para a cidade de São Bernardo do Campo, e foi aí ela começou. Até então ela era uma jogadora, vamos dizer, não comum, boa, porque tinha boa, mas aí ela começou a fazer coisas assim, nesse jogo, ela fez como uns negócios que impressionantes. Então, se você falar, você treinou de maneira alguma, era coisa dela mesmo, né? Então, foi a partir daí ela teve começou assim, exponencialmente e muito acima dos outros, né? Apesar que nós tínhamos uma equipe muito boa também, dessa faixa, tanto nós fomos campeões estaduais também, tá? E isso aí foi. E de que idade a que idade você treinou ela assim? Eu treinei ela acho que dos 11 anos até os 16 anos, quando aí ela se transferiu para Piracicaba na época e onde foi que ela teve como se diz, um desenvolvimento técnico muito maior, porque a equipe de lá era maior, a treinadora Maria Helena, fantástica, né? Então foi da onde que ela pôde desenvolver muito mais, porque aqui a gente tinha um trabalho legal, mas não dava para desenvolver tanto, porque só tinha ela e mais uma outra menina que eram quase do mesmo nível, né? E as outras jogadoras eram muito boas, mas não acompanhavam. Então ela foi para um lugar que ela tinha espelho, Paula, não sei o quê. Então foi da onde começou a desenvolver muito mais. Mas é legal porque é bacana esse reconhecimento seu de que Piracicaba contribuiu muito, mas a gente também lembra que o fundamento foi aqui, né? Sim, sim. Então, tanto que na época eu também, eu tinha a seleção brasileira juvenil, eu era assistente delas lá. Fui então no Campeonato Pan-Americano. Técnico na seleção brasileira. Seleção brasileira da Heleninha e da Maria Helena. Nós somos vice-campeões pan-americanos. Então, teve isso aí também. Reconhecimento. Não é só 30 anos, é 30 anos com muita coisa no meio. Sim, né? foi um reconhecimento por parte da época da Maria Helena e da Heleninha, né, que elas me convidaram. Foi um negócio assim que eu não esperava, né? Tinha outros treinadores mais gabaritados, né? E também eu vi que você já recebeu até prêmio da federação de melhor técnico, sim, né? Sim. E você treinou a base e você treinou o adulto. Qual é a diferença básica, você acha, entre um trabalho e outro? Você acha que é a mesma coisa? Basicamente, pelo que eu aprendi a minha vivência como técnico, foi de que a sua influência nas categorias de base é muito importante, porque ao mesmo tempo que você tem que exigir, você também não pode tolher. É um negócio que é difícil de você aprender. E no adulto, não. O adulto, o jogador já chega pronto, você é um gerenciador de ego, na realidade. Então, esse é o detalhe mais importante que dos técnicos e equipes principais, né? Que tem, assim, você vai ter respeito, essa coisa toda. E eu vejo assim.
E o que você preferiu, assim? Você preferiu... Só um instantinho, deixa eu André passar. Acontecendo 4 segundos. Quando que... E o que você, assim, na sua experiência, você prefere treinar a base ou você prefere treinar o adulto? O que você gostou mais? Olha, eu acho que é uma evolução, porque você começa e depois você vai tendo ambições. Então, é uma ambição que vai te ter, de você chegar nas equipes principais, né? Então, essa é uma fase. Mas hoje, se eu voltar a ser treinador, eu preferia estar na base. Porque dá para você moldar ali, você não pega, não chega com vício, você consegue fazer um trabalho de educação também, de construção. Sim, né? é verdade. Esse é um detalhe. Eu era um cara meio rígido com as meninas até, pô, como eu falava, a sociedade era diferente. Então, hoje, muitas daquelas coisas teria que eu fazia ou exigia, talvez hoje teria uma fila de pais aí querendo me processar, né? Então, mas o detalhe, quando elas encontram, elas falam, pô, você foi uma influência muito boa para mim e tal. Teve uma que falou, pô, você foi meu pai que eu não tive, a coisa assim, então, puta merda. Então, isso aí é um negócio que mexe bastante também. Então, e você vê, olha, o que você faz, na época eu pensava em termos de basquetebol, mas você está influenciando outras, assim, né? Todas essas outras situações que você não percebe. Só depois de algum tempo tem. E me fala um pouco, a gente também está trabalhando essa coisa da família, né? E o seu irmão também jogou basquete, né? Conta pra gente um pouquinho da história, vocês chegaram a jogar juntos, como que foi? Conta um pouquinho. Não, há uma diferença de 10 anos entre nós, não chegamos. Não. O nome do seu irmão, só para... O Léo Watanabe, ele faleceu faz cerca de 20 dias. Mas a história dele é mais ligada... Ele começou a jogar aqui em São Bernardo, mas depois foi jogar para Santo André, que tinha um time fantástico na época, na categoria, e ele foi treinador até o último dia da vida dele. Então, estava... E o pessoal fez bastante homenagens, falaram bastante dele, foi muita coisa. Então a gente ainda está meio chocado com a partida recente, né? Então tem isso aí, a história dele é mais ligada a Santo André. Não é isso, eu acho legal, mas até para deixar registrada a homenagem, porque vocês ainda moram, você mora em São Bernardo ainda hoje, não? Moro, Mora, né? moro no E centro. aí, mesmo que, sabe, às vezes a pessoa sai, ou às vezes a pessoa não é de São Bernardo, mas treinou aqui, como o caso do Jorginho, por exemplo, então a gente acha legal registrar essa homenagem mesmo, né? Por isso que eu trouxe, e porque o nosso trabalho com todo mundo, que nem com a Monique, a gente está trabalhando a questão da Monique com o filho, que também se tornou técnico, entendeu? A Thelma com o filho, que virou atleta, enfim, a gente vai falar com a família Lago daqui a pouco, nossa, então essa questão familiar é importante, por isso que... Nossa, a influência deles da família Lago é absurda, né? Aí por isso que a gente vai fazer essa homenagem. Aí para terminar, cara, fazendo essa retrospectiva, assim, da sua carreira, que a gente conversou um pouquinho, que semente que você acha que você ajudou a plantar aí na sociedade, né? Que frutos que você ajudou a trazer com o seu trabalho, como você falou, são 30 anos, né? É muita história, muitos atletas passaram pela sua mão. O que você acha? Qual você acha que é o seu legado? Pensando hoje, olhando o que você fez, o que você acha que é o seu legado para o basquete? O meu legado para o basquete, poxa, é difícil de definir, mas eu vou contar alguma coisa que me passou agora. Quando nós viemos, o basquete feminino veio aqui para esse centro, ele era um lugar muito mal frequentado. Então tinha pessoal muito, vamos dizer, não vou querer exagerar, mas molecada que não queria nada com nada, usava droga, essas coisas todas. E com a vinda do basquete, assim, alguns ficaram, mas vão... Não, mudou, porque o ambiente mudou, as meninas eram aquela parte de dedicação, essa coisa toda. Aos poucos foi modificando aqui e esse pessoal desapareceu, porque não tinha mais espaço aqui dentro em função de que a gente mobilizava um número muito grande de meninas, né, nas escolinhas, nas equipes, todas assim, né. Então, essa é uma coisa que eu achei muito interessante, foi uma coisa, um efeito colateral, mas que veio a
perceber que o meu trabalho, de alguma maneira, poderia influenciar positivamente algumas atitudes, né, perante a... Porque muitas vezes ficava, pô, as meninas vão entrar no meio do ambiente, não aconteceu, justamente ao contrário. Essas pessoas perceberam que o ambiente tinha mudado, eles foram para outros lugares. Isso aí eu acho é o detalhe mais importante, que de alguma maneira foi isso aí que... Legal, mesmo. É bacana isso aí. Como você vê o basquete hoje na cidade de São Bernardo? Se você acha que ele já foi melhor do que está hoje, ou se hoje ele é o melhor que você já viu, e caso não seja o melhor que você já viu, o que você acha que a cidade, né, de uma forma ampla, assim, pode fazer para melhorar o basquete na cidade? Eu acho que você deveria ter todas as categorias, tá? Eu vou parafrasear meu treinador, o seu Délio, que uma vez também, nessa época, teve uma mudança na prefeitura, que na época tinha as equipes adultas, todas, jogos abertos, forte, e veio com um negócio que não tinha que ser, tinha que atender só a população, não ter esporte. Aí ele falou, e categorias de base apenas, né? Ele falou uma coisa assim que para você refletir, ele falou, então não vai ter universidade, nós vamos fechar as universidades. Por aí você vê o que é importante. E hoje, alguns anos depois, a gente vê que se esvaziaram as universidades assim. E você trabalhou na Metodista, por exemplo, né? Não cheguei a trabalhar lá, não. Eu achei que você era técnico do time Metodista São Bernardo. Na época quem foi o Sidney Copini. Ah, tá. Você não chegou aí? Não cheguei. Quando você era do Esporte Clube São Bernardo? A gente jogou alguma época no Esporte Clube São Bernardo, Olaria, associação. Né? Depois teve uma associação de pais que tomou conta do basquete, que a gente utilizava esse espaço aqui, mas foi uma associação de pais, porque naquela época era ao contrário. Eles queriam apenas equipes adultas e não categoria de base. Se quisesse fazer base, se vira. Então, nós nos viramos, foi feita uma associação de pais que, através de bastante esforço, assim, a gente conseguiu tocar. Mas apesar que a prefeitura nos abriu as portas, que a gente poderia usar o espaço, eu mesmo, né, me disponibilizaram, e foi assim. Então, esse é o ponto, assim. Legal. E o que você acha que... Bom, a cidade você falou de ter todas as categorias, né? E qual que você acha que é a importância do basquete para a sociedade, para uma cidade, para uma sociedade? Assim como todo esporte, ele, como que se fala? Ele é uma... como se diz, alguma coisa que, refletindo, ele pode te trazer, porque os valores, principalmente os valores que são de dedicação, de você acreditar sempre, não desistir, essa persistência, então são sempre independentes e do atleta chegar a ser um all-star, uma seleção brasileira. Das minhas atletas, eu tenho jogadoras que são hoje juízas, médicas, todas não chegaram a ser atletas de seleção paulista brasileira, mas todas foram muito bem encaminhadas, são pessoas assim que estão dentro da sociedade muito bem, né? Então você acha que é importante conciliar a atividade de atleta, o esporte, com o estudo? Sim, obviamente, sim, isso aí é possível tranquilamente, viu? Porque eu tive uma atleta que ela vinha de São Paulo, treinava, e ela vinha aqui, chegava meio-dia, mais ou menos, depois que ela saiu, a gente conseguia, na época, um dos pais tinha uma rotisseria e fornecia comida para ela. Pô, ela entrou na USP, ela fez 5 graduações na USP, ela entrou em segundo lugar na FUVEST, na época, em veterinária, na época dela. Então, absurdo. Depois ela fez 5 graduações na USP. Jogava na mesma época da Adriana, jogava a Andréia, muito boa jogadora. Legal. E tem alguma pergunta que eu não fiz que você queira falar, alguma mensagem que você queira deixar? Não, eu agradeço apenas a possibilidade de dar esse depoimento a respeito, mas de alguma maneira, do jeito que você conduziu, me fez me sentir assim, que eu tive alguma significância, que eu achava que não, né?
Então, Com certeza teve, com certeza teve. Muito obrigado, Luiz. ok, obrigado a vocês.